Um mistério na cidade de Valença, dentro de um altar, mas não em cima, dentro. Durante uma reforma foi descoberta imagens que estavam ali escondidas por pelo menos 60 anos. Mas por quê? O negócio é intrigante. Indira Gomes traz as informações para nós ao vivo. Indira, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. As imagens são de Santa Teresa d'Ávila e também de Santo Antônio. Elas foram encontradas por pedreiros que trabalham numa obra, numa reforma na igreja Nossa Senhora do Oi Conceição, igreja matriz da cidade de Valença, a 210 quilômetros de Teresina. As imagens estavam embaixo do altar na Capela do Santíssimo Sacramento. E não tão propriamente enterradas, jogadas como terra, elas foram colocadas nesse lugar. É como se fosse uma sepultura, uma construçãozinha de tijolos embaixo do altar e as imagens estão colocadas lá nesse ponto. Existem algumas possibilidades, Uma delas, da que vem sido ventilada pelos historiadores e também pelo padre local, é que durante o Concílio do Vaticano II, em 1962, foram determinadas algumas mudanças para a Igreja Católica. Uma delas é de que as missas, que até então eram celebradas em latim, passassem a ser celebradas na língua oficial do país, Outra mudança foi a de que a imagem de Cristo seria centralizada e teria todos os olhares atraídos para ela em todas as igrejas. Então, alguns padres em algumas igrejas entenderam que as outras imagens de outros santos deveriam não ser colocadas, não ser expostas, ou pelo menos ser diminuída a presença delas. Isso pode ter sido o entendimento do padre Marx, à época que era o padre da cidade de Valença, que era o pároco da cidade de Valença. E ele pode ter guardado essas imagens nesse lugar, já que eram imagens sacras e ele não quis jogar fora, Seria uma espécie de uma modernização das imagens, talvez, ou para tirar, para que elas não ficassem mais expostas, ou para substituir por outras imagens mais novas. Isso ainda vai ser estudado, ainda vai ser definido. De fato, o que levou o padre Marx a fazer isso. O que acontece é que muitos moradores da cidade de Valença, principalmente as senhoras mais antigas, as mais católicas, elas ainda falavam até hoje dessa história de que existiam imagens enterradas na igreja. Alguns padres mais recentes que foram chegando não deram tanta importância, até que chegou um padre que também era historiador, ele até acreditou nisso, mas não teve condição de procurar, chegou a perguntar ao padre Marx, que morreu há alguns anos, já com mais de 100 anos, o padre Marx confirmou isso, mas devido ao avançar da idade dele, acabou que ninguém acreditou muito que elas estivessem de fato nesse lugar que ele colocou. O historiador Antônio José disse, inclusive, que em algum período chegaram a alertar o IPHAN, que mesmo não tendo nenhuma responsabilidade sobre isso, até porque a igreja de Valença não é tombada pelo patrimônio histórico, chegou a enviar uma pessoa até a cidade, uma técnica do IPHAN, mas que foi num momento de festejo e que também não tinha como escavar a igreja inteira. Então se esperou realmente para que um acaso do destino, que foi essa reforma, agora acabasse por encontrar essas imagens. Foram os pedreiros que encontraram essas duas imagens, que, como eu disse, são de Santa Teresa d'Ávila e Santo Antônio. E agora a comunidade vai decidir o que fazer com elas, já que são imagens que fazem parte da história do município de Valença e que teriam sido colocadas ali, provavelmente, na década de 1960. É uma história curiosa, é uma história muito bonita de contar e, claro, essas imagens agora devem ficar em exposição e que vão ser muito veneradas, vão ser muito admiradas por moradores da cidade de Valença e de todo o Piauí, que devem passar por lá para ver a história dos santos escondidos. Joelson. Até pela peculiaridade, Indira? Imagens que estavam enterradas, sei lá. Indira, e agora é curioso uma coisa, Indira Gomes? Quantas histórias urbanas temos aí que ficam esquecidas? Não, isso não deve ser verdade. Deve ser para lá. Isso aí é invenção do povo. E que depois, com uma pesquisa, se confirmam, como essa aí, das imagens enterradas em Valença. Curioso,
Já você sabe o que é que me vem à cabeça também? Eu lembrei muito daquela reforma da igreja de Picos, né? Que acabaram por retirar todo o piso histórico da igreja e colocar um novo piso, e toda a comunidade questionou se devia, se não devia, se estava mudando muito a originalidade, né? O que era a característica original daquela igreja. Então já se criou um debate naquela época, agora a gente vê essa outra situação. Você já pensou se em cada reforma dessas igrejas seculares, porque essa de Valença é dos anos de 1880 e alguma coisa, já pensou se em cada uma delas forem encontradas imagens antigas, forem encontradas peças da nossa história? Valença é uma das cidades mais antigas do Piauí, né? Quando a gente comemorou os 250 anos do Piauí, a gente comemorou também os 250 anos da cidade de Valença, que é uma das mais antigas do nosso estado. Você já imaginou se a gente encontrar imagens também em outras igrejas seculares? Que legal vai ser, né? Amo você. Espero que isso dê certo.